Que a graça de Deus Pai em Cristo Jesus, na companhia do Espírito Santo, estejam conosco ao meditarmos na palavra de Deus, na mensagem de hoje. E eu quero convidá-los a deixar aberto o texto do Salmo. A gente vai poder olhar alguns versículos. Deixa esse texto aberto, porque é o texto que a gente quer meditar nesse nosso momento de culto de hoje. Ao longo do ano de 2023, a gente teve, pelo menos eu e o pastor Lô, a gente teve aqui na nossa sacristia, um calendário bem inusitado, de vários petzinhos. Mas o objetivo hoje é o último dia, a gente destacar o calendário e deixar o calendário de 2023 para trás, não é mesmo? E a pergunta que eu faço a cada um de vocês é o seguinte: o que eu comecei fazendo no culto de hoje? Esse ano que passou, valeu a pena? Valeu a pena tudo aquilo que aconteceu ao longo deste ano de 2023? Não somente deixar para trás as coisas ruins que aconteceram, ou valorizar as coisas boas que vieram acontecer na nossa vida, mas também esse é um período chegando no final do ano para pensar e permitir que Deus ele trate e cure as feridas marcadas pelo tempo. Então, sempre quando chega o final do ano, é tempo de recomeços, tempo de reconciliação, é tempo de reforçarmos a nossa vida com Jesus. E diante de todas as resoluções que a gente tem na nossa vida, que a gente para pensar ao final de um ano, início do outro, nos balanços que fazemos, nos projetos futuros, talvez um dos grandes desafios que a gente precisa colocar na nossa vida é dedicar tempo para Jesus. Não é tão difícil colocar os projetos, as metas, ver aquilo que aconteceu de bom ou não tão bom, mas é decidir, é colocar na nossa vida, é o desejo de começar mais um ano na presença do Senhor, deixando que a palavra de Deus seja nosso guia, nos oriente e transforme o nosso coração, nos dê sabedoria na nossa vida enquanto aqui vivemos. Por isso o Salmo 90 ele é muito interessante quando a gente para pensar sobre esse aspecto e viradas de ano também, porque o Salmo 90 ele é singular por vários aspectos, não só porque Moisés escreveu esse salmo, mas porque ele reflete um tema que é muito caro para nós, que é sobre a brevidade da vida. Como a vida é breve. Pergunta: até quando vocês vão viver? A gente sabe que a vida é um dom de Deus, é um presente de Deus. Se a gente for ver logo no início do Salmo, o primeiro versículo diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente no passado, presente e futuro. É interessante porque Moisés foi aquele que Deus deu oportunidade para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Moisés então teve a oportunidade de descrever a origem de todas as coisas, do Deus que existia antes de tudo, e logo no versículo 3 diz: Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes, Tu fazes com que novamente virem pó. Deus ele pega pelo pó da terra o Adamá e cria o Adão, o homem, o ser humano. E ali sopra o espírito da vida, sopra a vida no coração do ser humano. E o próprio Jesus, em certo momento, vai dizer que por mais que o ser humano se preocupe em tentar encumpridar a vida, vai saber que isso é impossível para nós. Então, quem que é o ser humano? Se a gente comparar em relação a Deus, que diz ali no versículo 4, diante de ti 1000 anos são como um dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Diante de Deus, a nossa vida é muito breve. Diante de Deus, que é eterno, a nossa vida não é nada. Ainda mais quando Ele diz, a partir do versículo 5, Tu acaba com a vida das pessoas, que elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Fico pensando, será que o ser humano é tão frágil? Por que o ser humano é tão frágil assim?
e a vida é tão breve? Por que o ser humano é tão frágil e a vida é tão breve? Será que Deus nos criou com um prazo de validade? Como diz o Salmo, lá no versículo 10, só vivemos uns 70 anos, mas os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e logo desaparecemos. Por que o salmista diz isso? Por que o salmista diz que a nossa vida é breve, que a nossa vida é frágil, que a nossa vida é passageira? Será que Deus nos criou com um prazo de validade? E esse salmo vai dizer que não. E nós ouvimos a partir desse momento que nós não fomos feitos com prazo de validade, apenas para durar algum tempo e depois desaparecer. Ao invés disso, o salmista atribui a brevidade da vida por causa da ira de Deus. Por causa da ira de Deus. É por causa da ira de Deus que a nossa vida é breve. E faz mais sentido como a gente começa a observar que ira é essa? A partir do versículo 7, nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira, e a nossa vida termina como um sopro. Versículo 11, quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Novamente, faz sentido essas palavras quando a gente olha para quem escreveu esse salmo. Foi Moisés. Deus permitiu que Moisés pudesse ver e colocar isso, registrar para nós a vontade de Deus. E Moisés viu a ira de Deus e descreveu a ira de Deus em diversas circunstâncias e situações. Basta lembrar que depois de Deus ter criado os céus e a terra, aconteceu o pecado, a queda do ser humano, Adão e Eva em pecado. E a ira de Deus apareceu ali e eles foram expulsos do jardim. O pecado ele começa a se afastar e penetrar de todas as gerações. De repente chega um momento onde o pecado, a maldade está tão presente que Deus fala, eu vou acabar com a raça humana. E vem então, ele olha para Noé e a sua família e vê que tem uma família temente a Deus. E por 120 anos, ao construir a arca, Deus, através de Noé, anuncia, de uma certa forma, uma redenção para que o povo pudesse se arrepender. A gente sabe que essa história continua. A gente vai ver um outro momento com a ira de Deus, agora já no livro de Êxodo, quando o povo já está vivendo como escravo lá na Babilônia, com o próprio faraó. Durante 10 vezes, Deus ele aplicou a sua ira para mudar o coração do faraó para que ele pudesse libertar. A gente vai continuar, o próprio Moisés sentiu a ira de Deus quando estava lá no Monte Sinai recebendo os mandamentos e de repente o povo que havia há pouco sido libertado, ele está cultuando um bezerro de ouro que havia recebido lá do pessoal do Egito. Moisés viu a ira de Deus na sua própria vida quando ele duvidou de Deus e não foi permitido com que ele entrasse na terra prometida. A ira de Deus, ela sempre está conectada com o pecado. Mas o que mais me chama a atenção é que toda vez quando a ira de Deus ela está presente, a misericórdia de Deus também ela está presente. Porque Deus não cria o ser humano e deixa com que ele caminhe nos seus próprios caminhos rumo à perdição. Mas toda vez que o ser humano ele está caminhando, está se afastando da presença de Deus, Deus faz algo para trazer a sua misericórdia e demonstrar o seu poder na vida do seu povo. Deus vai fazer alguma coisa para que seu povo não se perca. Quando ouvimos a respeito da ira de Deus, nós vamos reconhecer o quão grande é o amor de Deus, porque Deus não deseja que seu povo seja condenado. E por isso faz sentido quando a gente olha a essa pergunta: quem já sentiu o grande poder da tua ira? Versículo 11. Quem conhece o medo que o teu furor produz? Quem já sentiu a ira de Deus? Completa, verdadeiramente. O único que sentiu verdadeiramente a ira de Deus foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo.
Jesus é que recebeu toda a ira de Deus, todos os nossos pecados, e lá na cruz declarou para todos nós que está pago. Começa essa história no Natal, e essa história culmina na sua ressurreição, na cruz e na ressurreição, para que todos nós, em todos os tempos, não só para aquele tempo, para aquelas gerações, para aquelas pessoas, mas para nós, toda vez que essa mensagem é anunciada, o perdão dos pecados é declarado para nós, nós recebemos verdadeiramente esse perdão. A ira de Deus é aplacada e nós recebemos o consolo de estarmos na presença do nosso Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai poder dizer: quem pode nos separar do grande amor de Deus? Quem pode nos separar? Ninguém, e nada pode nos separar, porque quem recebeu a ira de Deus e nos trouxe e nos deu o perdão foi o seu próprio Filho Jesus. Essa é uma notícia maravilhosa, essa notícia é para nós. E por isso, quando a gente entende tudo aquilo que o salmista coloca até o versículo 11, o versículo 12 faz mais sentido também. Ele diz assim: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Saiba que a tua vida é breve. Saiba que nossos dias eles são poucos. A nossa vida é como um sopro, como um sonho, como uma erva. Nós estamos aqui, mas logo não estamos mais. Mas ao mesmo tempo, nesse período que Deus nos permite aqui vivermos, nos deu um coração sábio. Talvez quando vocês viram o tema desse nosso culto de hoje, eu acredito que vocês lembraram de uma música, ou não? Ela foi escrita por Erasmo Carlos e Roberto Carlos e foi interpretada também pelos Titãs. É uma música que expressa a importância do saber viver, aproveitar o tempo, mesmo que tenha pedras no caminho ou flor com espinhos, é preciso saber viver. Ainda que haja obstáculos, é preciso saber viver. E é justamente diante da brevidade da vida, é preciso saber viver. Oramos ao Senhor que nos dê um coração sábio, um coração temente ao Senhor. Quando a gente olha para os nossos calendários, a gente percebe a vida passa, e a vida passa rápido, e às vezes é rápido demais. E quando a gente observa, tanta coisa já passou, e novamente a gente precisa se perguntar: valeu a pena aquilo que nós vivemos até aqui? E é justamente nesse momento, na vida de cada um, Deus deseja que ela seja celebrada. Deus deseja que a sua vida seja vivida intensamente aqui, mas com um coração sábio. Jesus, o Senhor da vida, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele tem um convite para que a gente faça nesse último dia do ano. Busque o Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Caminhe com Ele, venha andar com Ele todos os dias da sua vida. Celebre a vida, mas com o coração temente ao Senhor. Faze com que saibamos como são poucos os nossos dias. Por isso, é preciso saber viver com Jesus. Moisés orou isso, Moisés escreveu isso, e hoje unimos em oração com essa voz, pedindo um coração sábio para que a nossa vida seja um caminhar com Jesus. Não faz sentido iniciarmos mais um ano sem Jesus no nosso coração. Não faz sentido a gente dizer feliz ano novo se Jesus não estiver no centro, orientando a cada passo, a cada decisão, a cada momento, porque a gente sabe que a vida é breve. E se a vida é breve, a gente tem o consolo que se Deus nos chamar, estaremos com Ele, porque nem a morte, nem a vida pode nos separar do grande amor de Deus. Que 2024 seja mais um ano caminhando com Jesus. Feliz ano novo com Jesus. Amém.